Oi, gente! Hoje eu vim aqui pra falar sobre a Fachsprachenberufung, tá? Vou falar um pouquinho como é que foi a minha experiência, como que ela funciona em Baden-Württemberg e em Karlsruhe, que foi onde que eu fiz, tá? Em cada estado ela funciona um pouquinho diferente, não é exatamente a mesma coisa, mas assim, a base é pra ser a mesma coisa, tá? E vou falar também como é que foi que eu me preparei pra ela e quanto tempo assim demorou desde que eu comecei a entrar com o processo da Approbation até eu receber o convite para fazer a prova e até receber uma data para FSP, tá? Então tá, vamos começar. Eu entrei com o processo para Approbation foi em fevereiro de 2018, mandei todos os meus documentos e depois eu tive que mandar mais alguns documentos extras e em junho eu recebi o convite para fazer a prova, tá? Tu recebe por carta, pelo menos em Baden-Württemberg é assim, tu recebe simplesmente uma data aleatória, assim, eu recebi era pro final de setembro. Então eu recebi, na verdade, 3 meses antes da prova, tá? E aí tu tem que responder dizendo se tu vai querer fazer nessa data ou não. Eu não sei como é que funciona se tu disser que não, se eles vão te dar uma data próxima a essa ou se vai demorar bastante tempo. Isso eu não sei porque eu não nem pensei em cancelar. Eu achei que 3 meses era tempo suficiente pra me preparar pra prova, tá? E na verdade eu já vinha estudando, tá? Desde antes de entrar com o processo para a Approbation, eu já tinha começado a estudar, mas assim, devagar, tá? Eu tava trabalhando e não como médica, como pesquisadora, e assim no meu tempo livre, tava estudando devagar, tá? Aí como eu recebi o convite para a prova, não exatamente ali no momento, porque depois eu ainda tirei férias e tal, mas aí logo eu comecei a estudar, e aí eu comecei a estudar pra valer, assim. Eu estudava um turno todos os dias, tá? Umas 4 horas, mais ou menos. E isso eu fiz por um mês. Um mês antes da prova, eu estudei um turno todos os dias. E antes era uma coisa um pouco menos intensiva, assim, tá? Como eu tava trabalhando, como eu disse, eu não podia estudar em tempo integral. E como é que foi que eu me preparei para a prova, então? Eu comecei, isso que eu falei, que eu comecei bem cedo a estudar, eu estava estudando pelos casos, livros de casos, né, os Fallbücher de interna, medicina interna, e Nagermedizin e cirurgia, chirurgia, esses dois livros que são bastante famosos, né, e eles têm 50 casos, os casos mais importantes, e assim, é bom pra tu aprender bastante vocabulário e como é que chama? As Abkürzungen, quando tu, em vez de escrever a palavra inteira, tu escreve só 2, 3 letras. Porque eles usam bastante isso, como nós também no Brasil, e tu tem que aprender, né? Então, esses livros são bons pra isso. No início eu me lembro que eu demorava um tempão pra ler um caso, e aí depois com o tempo vai ficando mais fluido e mais rápido, porque tu acaba aprendendo várias palavras e ao mesmo tempo tu já vai pegando um pouco do conteúdo, né? Claro, depende, eu precisava bastante de conteúdo ainda, foi bom pra mim revisar conteúdo e tal. O que mais eu usei além desses dois livros? Eu usei também os protocolos que tu acha na internet, que nada mais são do que os relatos das pessoas que fizeram a prova, e elas escrevem, assim, tudo o que aconteceu e tal, qual foi o caso, quais as perguntas que elas tiveram, o que pessoas que estão te provando, o que eles perguntaram, enfim. Isso tu acha bastante em grupos de Facebook, tá? Tu coloca lá Approbation em, daí bota o estado que tu tá, e geralmente as pessoas escrevem bastante dos seus relatos, e aí tu acha tudo esse protocolo. Eu não acho que é uma coisa que assim tu tem que começar desde o início a estudar com isso. Eu estudei no último mês, porque é mais uma revisão, assim, né? E também, assim, as pessoas que escrevem são as pessoas que fizeram a prova, são pessoas como nós. Então,
tem erros de alemão, ninguém corrigiu aquilo, sabe? Então, é uma coisa mais pra tu ver como que a prova funciona mesmo e as perguntas que eles fazem, e não pra tu tentar aprender alemão por aqueles relatos, tá? E também tem alguns PDFs nesses grupos de Facebook que eu achei bastante interessantes, tanto com a matéria quanto resumos, enfim. Claro que não dá pra acreditar cegamente tudo que tá escrito ali, porque são pessoas como nós que escreveram, tá? Então, assim, se tu acha que alguma coisa tá errada, tu vai lá e procura num livro, e às vezes tem coisas que não condizem 100% com a realidade. Mas essa prova é mais pra provar o teu nível de alemão e menos pra provar o teu conhecimento médico, então deveria ser ok isso, assim, se tu falar alguma coisa ou outra de medicina que não tá tão atualizado ou que não esteja 100% certo, tá? Outra coisa que me ajudou bastante foi treinar com outra pessoa, tá? A gente pegava casos desses livros e daí, assim, uma pessoa era o paciente, a outra pessoa era o médico e fazia uma anamnese primeiro e aí depois fazia um Arzt-Arzt-Gespräch. A gente fazia de conta que os dois eram médicos e aí o médico, né, fazia perguntas sobre o caso e o que foi, qual é a tua hipótese diagnóstica, o que tu vai fazer para investigar, que tipos de exames e o que tu vai pensar se tiver aquele resultado e aquele outro, enfim. E isso eu acho que ajuda bastante, porque tu te força a falar com a pessoa, e às vezes é só falando que a gente percebe que falta aquela palavra, falta outra palavra, e eu acho que isso é muito válido, tá? Claro que idealmente seria uma pessoa alemã, ou falante nativo de alemão, ou que fala muito bem alemão, que já tá aqui, que trabalha com medicina, enfim. Mas é claro que nem sempre isso é possível e, né, a gente usa as ferramentas que a gente tem. Agora eu vou contar um pouco de como foi a minha prova, ou melhor, como que é a prova em Baden-Württemberg, tá? Ela consiste de quatro partes, tá? Tu chega lá, a primeira parte que tu vai ter é a anamnese. Então tu senta lá, tem um médico que vai ser o paciente, tá? Não é ator, é um médico. E ele vai ser o paciente pra ti. Tu tem 20 minutos pra fazer a anamnese. E os outros médicos estão ali te olhando, tá? Tu tem uma plateiazinha. Mas eles não falam nada nessa parte, tá? Aí antes disso, na verdade, quando eu entrei, teve uma pequena apresentação, acho que durou menos que 5 minutos. Eles perguntam quem tu é, de onde tu vem, por que tu tá aqui, o que tu fez até agora, enfim. Tá, daí acabou a anamnese, 20 minutos. Aí tu vai pra escrever a tua Arztbrief. E tu tem 20 minutos pra fazer isso também. No meu caso, tinha alguns blocos, assim, na folha de papel, escrito já o título. Então aí tu já ia, tipo, só completando em cada bloco, tu ia completando as informações que tu queria adicionar. E tinha que ser com frases inteiras, tá? Não podia ser simplesmente... sei lá, simplesmente uma palavra, assim. Tinha que ser uma frase inteira com verbo e tal, tá? Depois desses 20 minutos, tu entrava de volta pra sala e lá tu ia ter essa Arzt-Arzt-Gespräch. Isso significa que tu ia passar o caso para um Oberarzt, por exemplo, tá? Aí tu começa passando o caso, no meu caso eu comecei a passar o caso, tava na minha linha de pensamento lá, e aí eles me interromperam no meio e começaram a me fazer perguntas, tá? O que tu acha disso, o que tu acha daquilo, e tu escreveu aqui, eles falaram assim, tu escreveu aqui na tua Arztbrief que tu quer pedir um exame X, por quê? E tu não acha que devia pedir aquele exame X lá, e por quê? Por que que não? Aí pro tratamento, o que tu vai fazer pro tratamento? E medicação, e tipo, classe de medicamento, enfim. Assim, essa é uma prova que é pra ser basicamente pra avaliar teu nível de alemão, mas eles fazem perguntas médicas, é claro. O tema da nossa conversa é medicina, né? E apesar de não ser o foco da tua avaliação, isso... É bom tu ter conhecimentos médicos, tá? Eu acho que pega meio mal tu pegar e falar tudo errado lá. Não sei como é que funciona, tá? E aí a última parte da prova
eles vão te dar uma lista de 10 palavras em latim e tu vai ter que traduzir elas para o alemão, tá? Isso dura, sei lá, 2, 3 minutos, eles ficam ali te olhando enquanto tu tá escrevendo. Aí depois que acabou essa parte, tu sai da sala por, sei lá, 2, 3 minutos, aí eles te chamam de volta e te dizem se tu passou ou não, não tem nota, passou ou não passou. E eles te dão um certificado na hora, eles já têm o teu certificado impresso, tá? Foi isso que aconteceu comigo. E eu vou falar um pouquinho só da minha experiência, o que foi que aconteceu comigo. O meu caso foi cirrose. Na hora da anamnese, o paciente veio porque ele tinha notado que a barriga dele estava aumentando, tá? Então era um caso de ascite por causa de cirrose, por consumo de álcool. E o paciente, assim, ele era uma pessoa com baixo nível de educação, então algumas coisas que ele falava, ele não entendia algumas coisas que eu falava, não pelo alemão, mas por exemplo eu perguntei se ele bebia álcool, ele não sabia o que era álcool, aí eu tive que dar exemplos, tipo assim, cerveja, vinho, não sei o que. E enfim, eles queriam, acho que, ver assim como que eu ia reagir com esse paciente, se eu ia reagir um pouco agressiva, porque é muito importante pra eles, eu acho, que tu mostre empatia pelo paciente, sabe? Então tu tem que entender, tu tem que mostrar que tu tá se importando com o paciente, não importa como que ele reaja, sabe? Ou como se ele seja meio agressivo, enfim. Essa parte foi a da anamnese, mas assim, ele foi bem legal, assim, ele não teve nada de problemas, nem problemas de se entender, da gente se entender, assim, foi tudo ok. Depois a parte de escrever, teve, assim, eu li muitos relatos que as pessoas achavam que tinha pouco tempo para escrever, 20 minutos. Eu não sei, pra mim foi o suficiente, tá? Eu treinei muito em casa, eu botava o cronômetro, 20 minutos, e acabou que eu tinha esse modelo na minha cabeça já tão fixo, sabe? Que cheguei lá e foi tranquilo até, assim, pra escrever. E... eu acho que depois até eu tive tempo pra ler tudo de novo e tal. Tá. Aí a parte de conversar com outro médico, de passar o caso, essa foi a parte mais difícil, eu acho, porque daí é onde eles perguntaram coisas de medicina, perguntaram algumas coisas que eu não sabia, e eles tentam ir vendo assim por onde que tu sabe, porque é pra ser uma conversa, né? Então eu acho que o mais importante é tu tentar falar o máximo que tu pode. Numa pergunta não responder só sim ou não, ou que vai fazer que exame tu vai fazer, exame X, não. Tenta falar, é por causa disso, disso e daquilo, eu vou fazer o exame X pra tentar ver se é isso ou aquilo, sabe? Eles querem ver como é que é o teu alemão, tu tem que mostrar pra eles como que tu fala alemão. Então desenvolve assim frases, desenvolve uma conversa. Isso eu acho que é bem importante, que eles não precisem toda hora estar tentando te fazer falar, sabe? E daí da parte dos termos em latim, tem que estudar os termos, eu tinha decorado todos, então essa parte foi tranquila. E aí foi isso, daí eles me falaram depois que eu tinha passado, tá? Uma coisa que eu achei bastante válida foi que eu li, na verdade, que eu aprendi num desses PDFs, tá? Que eu achei nesses grupos de Facebook, foi pra ter um esquema pra hora da anamnese, tá? Não fui eu que criei isso aqui, eu fiz aqui, espero que dê pra ver. Eu achei num desses PDFs, tá? Eu cheguei lá, peguei a folha e fiz esse esquema aqui, dividi a folha desta forma, tá? E aqui em cima daí eu escrevia sempre o nome do paciente, da onde que ele vinha, o quanto ele pesava e a altura dele. Aí aqui, neste quadro aqui, eu sempre escrevi a queixa principal e tudo o que está relacionado com a queixa principal, tá? Por exemplo, dor, qual a intensidade da dor, aonde, se ela irradia para algum lugar, enfim, tudo relacionado à queixa principal. Aqui eu escrevia sempre a vegetativa anamnese
Então tudo, se o paciente, como é que tá pra ir no banheiro, como é que é pra dormir, se ele tem suor noturno, enfim, todas aquelas perguntas que a gente pergunta pra todos os pacientes, eu colocava aqui. Aí aqui eu perguntava que outras doenças que o paciente tem, tá? Se ele tem alguma outra doença. E aqui, logo do lado, os medicamentos que ele toma, tá? Aí aqui eu colocava sempre as operações que ele já teve. Aqui os alergias. E aqui se ele bebe, se ele fuma, se ele usa drogas. Aí aqui embaixo eu colocava a anamnese familiar, história familiar, e aqui a social, a anamnese, o que o paciente faz, de trabalho, com quem que ele mora, se ele tem estresse no trabalho, enfim, essas coisas. Claro que se for uma mulher também tem que adicionar a anamnese ginecológica, tá? Aqui eu esqueci de dizer também se ele tem a carteira de imunizações e se ele esteve em algum outro país nos últimos tempos. Eu acho que esse esquema é bastante bom. No início eu escrevi ali os títulos, né, pra eu me lembrar, mas depois, só pela localização dos quadros, tu acaba lembrando. E eu achei uma forma boa pra tu não esquecer de perguntar nada, porque às vezes a gente acaba se envolvendo tanto com o que o paciente está falando que perde a nossa própria linha de raciocínio. Então, pelo menos ali, tu sempre se orienta a voltar para aquela linha de raciocínio depois. E eu acho que aqui na Alemanha as pessoas valorizam bastante essa coisa de tu ter uma estrutura para tudo que tu for fazer, na verdade. Então, ter uma estrutura para anamnese eu acho que é bastante importante. Claro que não precisa ser assim, cada um pode ter a sua, mas simplesmente mostrar que tu tem aquelas perguntas que tu faz sempre, tá? Acho que é isso. Essa foi a minha experiência da Fahrstuhlprüfung. Não é uma prova difícil, mas tem que sim se preparar, tá? Não é uma prova fácil também. E é fazível, assim, desde que a pessoa se prepare, é fazível, tem cursos também pra isso. Eu não fiz nenhum curso, mas tem muitas pessoas que fazem curso e que gostam. E, enfim, espero ter ajudado um pouco. E se vocês tiverem ideias de vídeos, comentários, perguntas, por favor me façam. Gosto muito de recebê-los. E até a próxima. Tchau, tchau.